A região de Efésios foi uma coisa muito especial. Além do sítio da própria cidade ser muito bonito, existe muita história, muita lenda, muita informação sobre os primórdios da religião cristã fincado ali. A nossa primeira parada foi num local que se disse a casa onde Maria viveu após a crucificação. Como tudo na Turquia, como tudo na história do mundo antigo, existe uma lenda embutida atrás disso, ou uma história, cada um pode ver isso de uma forma. Existiu na Alemanha uma freira que sofria dos estigmas de Cristo e nunca visitara Efésios. Ela vivia na cama, ela tinha visões, o nome dela era Catherine Emmerich. E ela tinha visões, e essas visões foram descritas para o escritor Clemens Bretano, do local onde vivia a Virgem Maria, o local onde a Virgem teria vivido após a crucificação. Catherine morreu em 1884, e essa informação e esses escritos ficaram perdidos. Somente em 1891 é que um superior da Ordem dos Lazarenos, que vivia em Izmir, Paul, leu o relato de Catherine e encontrou uma pequena construção que combinava com as descrições das visões da freira. As evidências arqueológicas dizem que a construção, a casa que está lá, é do século VI d.C., mas existem fundações inferiores embaixo, resquícios embaixo, que datam do século I. Bom, tudo é possível. Talvez João tenha tirado Maria de Jerusalém e trazido para essa região de Efésios depois da crucificação para evitar a perseguição romana. E ele teria evitado a cidade de Éfeso, que era uma cidade pagã e não seria apropriado para a mãe de Jesus, então ele construiu a casa afastada. Não se sabe. A igreja não diz sim, não diz não. Mas existe na região um enorme culto a Maria. E isso é curioso. Chama atenção. O local comove para quem tem fé, ou mesmo para quem não tem, porque afinal uma construção do século VI, uma base do século I, um local que movimentou pessoas, é sempre interessante. Inclusive existe uma fonte de água lá que dizem ser milagrosa. No caminho é todo marcado por estátuas da Virgem, e a casa de Maria, ou Maria em Panaia Kapulu, como é conhecida lá, vale a visita. Tem uma capela lá, você não pode fotografar dentro, mas você pode entrar e fazer suas orações caso você creia. Logo depois eu segui para o sítio de Efésios, e lá a coisa é monumental. É um sítio muito bem conservado, muito grande. Ele tem duas pontas, uma entrada e uma saída, ou uma entrada e uma saída, depende da direção que você vai. E como tudo, ela também tem sua lenda, sua história. Dizem que no século X a.C., Androcolos, filho do rei de Atenas, Codrus, estava procurando um local para estabelecer um sítio. Para isso ele foi consultar o oráculo em Apolon, o oráculo de Apolo. E ele disse que um peixe e um porco iriam mostrar o local do novo assentamento. Dias mais tarde, acampados ali na região onde foi Éfeso, eles estavam cozinhando na fogueira um peixe, e as chamas, as labaredas, como se diz, as fagulhas, caíram num arbusto, e isso incomodou um porco que estava escondido ali.
e ele escapou e o peixe bateu na fogueira e o peixe pulou para fora da fogueira. E dessa forma eles viram nesse acontecimento as previsões do oráculo sendo confirmadas. Bom, Efésios foi comandada pelos reis Lídio e Creisos no século 6 a.C. Ela atingiu, foi aí que ela atingiu a Idade de Ouro e se tornou um modelo de cultura e arte do mundo antigo. Você tem ali perto uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Artemis, que na verdade não sobrou absolutamente nada, um templo que sofreu uma série de mutilações, principalmente pelos cristãos na época do Império Bizantino. Tem parte deles que inclusive já estão na construção de igrejas e outros monumentos cristãos. É impressionante o sítio. Você chega e começa a andar no meio de todas aquelas ruínas. Você vê o templo de Adriano, a biblioteca de Celsus. Essa biblioteca é realmente magnífica. Imaginar que ela era a terceira maior biblioteca. A primeira era a de Alexandria, a segunda a biblioteca de Pérgamo, e essa era a terceira biblioteca a mais importante do mundo antigo. Você vai andando e consegue, eu não sei, será que conseguia me fazer imaginar as pessoas andando pelas ruas, conversando, as lojas que existiam lá. Você tem uma avenida principal onde você tem as lojas de um lado e de outro, o pequeno senato, o pequeno boletário que você tinha reuniões dos dirigentes da cidade. Mas o que realmente tira teu fôlego, pelo menos para mim, é o teatro. O teatro de Efésios é absolutamente enorme. Você tem um teatro muito bem conservado e você senta no alto dele até onde você pode ir e acaba ficando absolutamente apaixonado pela ideia dos teatros gregos e romanos. Eles têm algumas diferenças, mas na essência são iguais. E você consegue se imaginar, realmente consegue se imaginar sentado ali, simplesmente assistindo uma peça, uma tragédia grega talvez, ou uma disputa romana. A região de Efésios precisa ser vista com muito cuidado, e eu não fiquei muito tempo no sítio, a gente tinha horário para tudo, mas tem tanto para absorver. Por exemplo, você tem uma pedra, um relevo da deusa Nike, a deusa da vitória, aquela que dirigia os cavalos da vitória de Zeus. Pois bem, você olha para ela e você viu, tem uma história, a gente não sabe se é história ou uma história, que conta que o dono da Nike, a fábrica de material esportivo, foi lá e dali que tirou o símbolo da empresa. O pior é que parece, você olha para a imagem e realmente parece. Quando você entra na biblioteca de Celsus, você fica imaginando. Do outro lado da biblioteca, quase em frente, tem o que se julga ser um bordel. Isso também é interessante, porque outra história que tem é de que existe uma passagem entre a biblioteca e o bordel. Os homens entravam na biblioteca e iam para o bordel pela passagem secreta, sabe-se lá. Ou então os toaletes que tinham lá, que foram construídos por uma mulher
muito interessante imaginar as pessoas em banheiros comunitários, todos sentados lado a lado. Sei lá como é que funcionava essa história toda. As culturas, a cultura, certos comportamentos mudaram muito com o tempo. Eu diria que mudaram até demais. Nós nos tornamos tão pervertidos, acho que é essa palavra, que nós precisamos nos esconder fisicamente na nosso corpo das outras pessoas para que não sejamos violentados de alguma forma. Mas naquela época as coisas aconteciam mais de uma maneira menos complicada, ou talvez se encarasse tudo de uma maneira menos complicada. Não sei, eu não sou historiadora. Eu tenho um amigo historiador, provavelmente ele poderia explicar e me explicar isso de uma maneira melhor. Mas Efésios te traz um pouco de como o luxo romano, a praticidade grega se misturaram na Idade Antiga. Os deuses, ambos os deuses dos dois lados, a figura do imperador se tornando o grande representante de Deus, o magnânimo. Foi ali também que eu encontrei Trajano pela primeira vez. Eu vivia atrás de Trajano, pela primeira não, pela segunda vez. Eu já tinha encontrado Trajano em Pérgamo. Enfim, andar por Efésios é andar em mais de 2000 anos de histórias, muito mais. E você nem consegue imaginar como é que é isso tudo dessa forma tão complexa, tão definitivamente interessante. Eu fiquei absolutamente fascinada por Efésios e ainda quero voltar lá para sentar naquele teatro novamente. E como dessa última vez eu e o meu iPod tocando Linkin Park, eu imaginando o passado e o que a gente deixou de aprender com ele e o que nós precisamos aprender, modificar, superar, entender ainda neste presente, para que o futuro seja um pouco melhor das previsões de fim de mundo que a gente tem por aí. Andando pela Turquia, eu vi os resquícios de muitas e muitas e muitas civilizações, várias delas, muitas, que habitaram aquelas terras, foram donas delas de alguma forma, reinaram ali, lutaram, venceram e acabaram sendo derrotadas por inimigos ou pessoas mais fortes, ou pelo tempo, ou como eu comecei a perceber, por suas próprias escolhas. Eu acho que a gente ainda não aprendeu isso, de que são as nossas escolhas que determinam o nosso declínio como civilização, como cultura, como sistema, como seja lá o que for. E nos dias atuais nós estamos fazendo escolhas muito ruins, na minha opinião. Então estamos olhando só para o presente e não planejando muito bem o futuro. Acho que todo mundo deveria dar uma volta por Efésios e rever e aprender com os gregos e com os romanos. Não tem como não se apaixonar por essa região. É uma região muito bonita. Você pode comer em lugares muito agradáveis. Você tem, para quem gosta de compras, você tem muitas coisas para comprar lá. Souvenirs na própria Efésios, tem lojas de roupas de couro perto dali, eu visitei uma. Enfim, não tem como você achar Efésios tedioso, mesmo que você não goste de história. Eu vou te dizer uma coisa, sim, tocar uma pedra, andar por lugares onde pessoas há milhares de anos viveram, sonharam, criaram, odiaram, traíram, amaram
É realmente algo que não dá para explicar em palavras. Efésios é quase uma parada obrigatória. É um lugar muito famoso turisticamente. O turismo geralmente é Istambul, Efésios, Çanakkale, são esses os lugares que as pessoas visitam, dependendo da origem. Mas eu vou ser sincera, vale a pena. Mesmo sendo um lugar que todo mundo vai, em que tem zilhões de fotos na internet dali, ainda assim vale a pena, porque nenhuma foto vai te trazer o cheiro, nenhuma foto vai te trazer a sensação de que de alguma forma a energia das pessoas que estiveram ali impregnou nas pedras, impregnou em tudo que tem ali, na própria vegetação, e, e te faz ver a vida, ou pelo menos ver a história sob outra perspectiva. É muito. Se você for lá, ouça o que os guias, as histórias dos guias, os guias turísticos são muito bem preparados na Turquia, pelo menos os que são oficiais. Eles conhecem muito bem a história e pergunte muito. Pergunte sobre o primeiro anúncio da história, que eles acreditam ter sido, está lá em Efésios. Pergunte sobre as rotas comerciais que passavam pela cidade, sobre a lenda da criação de Efésios, o templo de Artemis e como ele pegou fogo, porque o cara queria provar num ponto de vista, que ele queria ficar famoso. Já naquele tempo todo mundo queria seus 15 minutos de fama, ele tateou fogo no templo de Artemis. Você tem ali perto a cidade de Selçuk, onde você pode ver a igreja de João Batista, uma igreja bizantina. Enfim, a região é rica de história, história religiosa, história, e também é muito bela no aspecto de natureza. Ali perto fica Serince, que também foi um lugar em que eu fui e aproveitei para tomar um vinho frutoso muito gostoso. Sempre prove os pratos típicos, você não vai se arrepender. E, e quando voltar, traga muitas fotos de Efésios, muitas fotos da casa da Virgem Maria e muitas saudades, porque depois que você vai lá a primeira vez, você sempre quer voltar. Espero que tenham gostado das nossas fotos. Firati e eu tivemos muita diversão nesse local e desejamos que vocês apreciem nosso trabalho, que deve ser publicado em breve em livro. Beijos!